Colossenses 4, versículo 2 ao versículo 18. Essa é a 10ª mensagem sobre a carta, baseada na carta aos Filipenses, e assim nós encerramos toda a carta. Diz o seguinte o texto: perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças, ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus nos abra a porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor, vos informará sobre a minha situação. Eu estou enviando para isso mesmo, para que saibais como estamos e para que ele conforte o vosso coração. Onésimo, que é um de vós, irmão fiel e amado, irá também. Eles vos informarão de tudo o que acontece por aqui. Cumprimentam-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem recebestes instruções. Se ele for até vós, recebei-o. E Jesus, chamado justo. Dentre a circuncisão, são só esses os meus cooperadores no reino de Deus, os quais me têm sido consolo. Cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações, para que permaneçais amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Sou testemunha de que ele tem grande cuidado por vós, como também pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimentam. Cumprimentai os irmãos da igreja em Laodiceia, e também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja lida na igreja dos Laodicenses, e procurai ler também a carta de Laodiceia. E dizei a Arquipo: cuida do ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Eu, Paulo, cumprimento-vos de próprio punho. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça esteja convosco. Amém. Meus irmãos, Paulo escreveu esta carta para explicar aos crentes lá de Colossos que não precisavam de nada mais do que Jesus Cristo e as doutrinas cristãs como um todo para serem plenos diante de Deus. E após argumentar amplamente sobre a oração, sobre a vontade de Deus, sobre a liturgia, sobre o culto que deveria ser prestado exclusivamente a Deus, sobre os louvores que deveriam ser cantados e o aconselhamento, o pastoreio mútuo, Paulo então faz as suas despedidas, que eram típicas das cartas daquela época e das épocas também que muitos de nós também chegamos a trocar cartas, né? Hoje em dia, aqueles que nunca escreveram cartas, nunca postaram cartas para ninguém, que é algo ultrapassado, não sabem, mas a gente tinha um parágrafo final, né? Um parágrafo de despedida nas cartas que a gente escrevia. Eu escrevi muitas cartas ainda, tá? Ainda peguei uma fase de escrever bastante cartas. Hoje em dia, pelos meios digitais, as despedidas são mais frias e mais rápidas, né? E aqui, com essa despedida de Paulo, eu vejo que podemos colocar como tema para essa mensagem instruções úteis a todos os cristãos. Então, ele coloca pelo menos 6 instruções que são úteis a todos os cristãos. Foram úteis para os irmãos em Colossos, no primeiro século, têm sido úteis ao longo da história do cristianismo, são úteis para nós hoje e até que Cristo volte, continuarão sendo úteis ao povo de Deus. A primeira instrução que Paulo dá aqui nessa sua despedida é que a igreja deve orar. Dos versículos 2 ao versículo 4, aliás, do versículo 2 ao versículo 4, ele fala sobre a oração. Como deve ser essa oração? Ele diz que a igreja deve orar com perseverança,
Oração é algo que muitas vezes a gente tende a desanimar, porque às vezes a gente ora e não vê resultado. Parece que Deus não está ouvindo, muitas vezes, ou parece que Ele está ouvindo e não quer responder como a gente gostaria. E às vezes também acontece o contrário. As coisas até que nem estão tão turbulentas, mas a gente começa a orar e as coisas parecem que estão piorando. Mas saibamos, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano e a nossa parte é confiar e orar. Orar sempre. Orar com perseverança. A perseverança é uma das características daqueles que recebem as maiores bênçãos. Muitos de nós começamos a orar pedindo alguma coisa a Deus, alguma bênção, alguma vitória, e a gente ora durante um tempo, às vezes durante muito tempo, e vê que a resposta que a gente precisava ou queria não chegou, e a gente desanima. Mas tem algumas vitórias que são apenas para aqueles que permanecem em perseverança. Eu conheço histórias de pessoas que oraram pela conversão de um marido, de uma esposa, de um filho, por 30 anos. Já imaginou se eles tivessem parado de orar com 20 anos, com 10 anos, com 29 anos? Talvez não tivessem tido a bênção, a vitória, mas perseveraram, porque estavam dispostos no coração a orarem até que a bênção chegasse. Então a gente precisa orar com perseverança. E há muitos exemplos de oração com perseverança na nossa vida, aliás, na nossa Bíblia. Um dos grandes exemplos é daquela parábola que Jesus contou lá, que está lá em Lucas capítulo 18. O texto diz que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. E aí ele falou que havia numa cidade uma mulher que era viúva e um juiz que era iníquo, ou seja, um juiz que era um juiz corrupto. E a mulher, a viúva, naqueles tempos, no primeiro século, ela não tinha vez nem voz na sociedade. Aquele que podia falar em nome dela era o seu pai, que possivelmente naquela altura já estava morto, porque ela já devia ser casada há um bom tempo, ao ponto de ficar viúva, e o seu marido. Ela era uma viúva, talvez não tivesse filhos que pudessem também interceder por ela, e ela pedia para que o único juiz do lugar resolvesse a causa dela. E ainda, acima de tudo, esse camarada era corrupto. Mas ela perseverou e ele respondeu àquela causa, nem foi por causa da influência dela, mas foi por causa da perseverança. Agora imagina Deus, que não é injusto, não é corrupto, pelo contrário, é justo, é o Deus de toda a terra, é o Deus de toda a misericórdia. Ele fará justiça àqueles que o clamam de dia e de noite. Ele ouve a nossa oração. Às vezes a gente ora e esquece, mas Deus não esquece. Deus ouve a oração, Deus guarda o momento certo e responde no tempo adequado. Devemos orar também com gratidão. Paulo diz isso, permanecendo nela, na oração, atentos com ações de graças. Porque às vezes a gente ora e às vezes a gente ora com ingratidão. Parece até que aquela bênção, aquele pedido que a gente está fazendo a Deus, é o único pedido que Deus vai responder na nossa vida. E não é. Esses dias eu estava pensando, né? Quantos dias eu já passei na minha vida sem me alimentar? Estava pensando sobre isso, sobre dinheiro, sobre provisão divina e lendo a Bíblia nessa perspectiva. E eu pensei, nem um dia, nunca passei um dia sem me alimentar. Mais de uma vez, nunca fiquei com fome, nunca. Eu sei que alguns ficaram, muita gente ficou com fome, tem gente que morre de fome todos os dias. Talvez aqui tenha alguém entre nós que já tenha passado necessidades. Mas essa também não é a única bênção que a gente recebeu. A gente está vivo. Tem gente que daria tudo o que tem, todo o dinheiro que tem, para estar aqui no nosso lugar, ou pregando, ou sentado, ouvindo a palavra de Deus. Mas tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Então, além de tudo, a gente deve orar com perseverança e com gratidão por todas as outras bênçãos que nós já recebemos de Deus. Paulo fala também que a igreja deve orar pelos missionários. Ele diz isso, ao mesmo tempo orando também por nós.
Devemos orar pelos missionários, devemos orar pelo avanço do Evangelho. Deus deseja instituir o seu reino na terra, e quanto mais igrejas pregando o Evangelho verdadeiro de Jesus, mais pessoas serão alcançadas. Nós devemos orar por isso. Nós não devemos orar pelos missionários apenas num culto específico de missões. Não, é muito pouco. Jesus disse em Mateus capítulo 10, se não me falha a memória, que devemos rogar ao Senhor da Seara para que envie ceifeiros. E esse texto, que já é traduzido com muita clareza, ainda não traduz a toda a força com que Jesus pronunciou aquelas palavras. A ideia é que nós devemos orar para que Deus envie missionários, ou seja, ceifeiros, com rápido, porque os campos já estão brancos para a colheita. Às vezes aqui acolá eu escuto de um incrédulo dizendo que tem muita igreja em João Pessoa, na Grande João Pessoa, é uma igreja em cada esquina, às vezes é uma igreja do lado da outra, e é verdade. Quem dera em cada casa tivesse uma igreja, como nos tempos do Novo Testamento, quando os crentes se reuniam nas suas próprias casas. A gente viu isso acontecer durante a quarentena, onde as nossas casas viraram templos, onde a gente pôde cultuar com a nossa família, diariamente muitas vezes. Então devemos orar também pelos missionários. Paulo fala também sobre a oração em relação aos que sofrem. Ele diz, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Muitos servos de Deus estão presos injustamente, não no Brasil, isso aqui é mais raro, nós moramos num país livre, graças a Deus, mas por outros países afora, onde é proibido pregar o Evangelho, onde é proibido ser crente, onde é proibido portar uma Bíblia. Uma amiga minha foi missionária no Egito por 10 anos. E no Egito não é proibido ser cristão. Tem até a igreja lá, a igreja ortodoxa, tá? Que é meio católica, meio protestante, enfim, tem doutrinas dos dois lados. Mas é contra a lei portar uma Bíblia. Se alguém for pego no Egito, carregando a Bíblia, pode ir para a cadeia por isso. Eu lembro que uma vez um irmão comprou cinco livros a mim, que era sobre como estudar a Bíblia. Eu disse, muito obrigado, né? Ele disse, esses livros, Bruno, vão para os Emirados Árabes. Eu disse, como é que eles vão ler lá? Ele disse, não, é um grupo de brasileiros que mora lá, que trabalha lá, e lá não é proibido ser cristão. Agora eles só podem fazer cultos em casa. E eles não têm material lá. E é difícil. Imagina comprar alguma coisa aqui do Brasil, por exemplo, né? São brasileiros. E o frete, se for para lá, se enviarem, né? Então tinha alguém aqui que ia voltar para lá e levou esses livros. Foi o meu primeiro livro, que é sobre como estudar a Bíblia, basicamente. E eles iam fazer esses estudos bíblicos em casa. Então a gente deve orar também pelos que sofrem, irmãos. Pelos que sofrem perseguições, pelos que sofrem porque perderam seus empregos nesses últimos meses, pelos que sofrem porque estão doentes, pelos que sofrem pelas mais diversas razões. A igreja é um lugar de oração. Jesus disse, ecoando as palavras do Antigo Testamento sobre o templo de Jerusalém, a gente também pode dizer sobre cada templo cristão hoje em dia, que esta casa será chamada casa de oração para todos os povos. Se tem um lugar que a gente deve orar, é na igreja. É na igreja. A gente pode orar em qualquer lugar. E devemos orar. Em casa, no caminho para o trabalho, no carro, viajando, em qualquer lugar. Em qualquer lugar, absolutamente. Mas esse lugar deve ser conhecido, acima de tudo, como casa de oração. Devemos orar também pelos que sofrem. Por último, Paulo diz que devemos orar pelo progresso do Evangelho, né? Ele pede oração para revelar o mistério de Cristo como deve, com clareza. Nós devemos orar pelos pregadores, para que a palavra de Deus seja pregada com clareza, para que os falsos profetas sejam devidamente desmascarados, porque assim como houve falsos mestres e falsos profetas nos tempos de Moisés, nos tempos do Antigo Testamento, nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos,
há também falsos mestres e profetas na nossa época. Há pessoas, a igreja supostamente evangélicas ensinando por aí, que Jesus não pagou pelo preço dos nossos pecados na cruz. Pagou no inferno. Já pensou? A Bíblia nem disse que Jesus foi para o inferno. Mas o Kenneth Hagin, o fundador, digamos assim, da Igreja do Verbo da Vida, diz que quando Jesus morreu, ele foi para o inferno, recebeu a natureza satânica, e no inferno ele nasceu de novo, e ali ele pagou pelos nossos pecados. Irmãos, na cruz, Jesus disse: está consumado. E quando ele morreu, ele foi para o céu, ele não foi para o inferno. Ele disse para aquele camarada que se converteu ali na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não no inferno. Devemos orar, irmãos, pelo progresso do Evangelho. A segunda instrução útil a todos os cristãos, que Paulo fala aqui na sua despedida, é que a igreja deve se comportar eticamente, adequadamente. Nos versículos 5 e 6 ele fala sobre isso. A igreja deve saber se comportar bem em relação aos incrédulos. Como a gente faz isso? Isso deve ser com sabedoria para com os de fora, Paulo diz. Então, a gente precisa lidar com crentes e com incrédulos a nossa vida toda, e assim ser salvo fora do saleiro, assim iluminar nas trevas, e não ser mais uma vela acesa, uma lanterna onde já é iluminado. Mas a gente precisa se comportar eticamente, adequadamente. Isso diz respeito a todo o nosso modo de viver. Isso diz respeito em relação a como a gente encara a política. Por exemplo, estamos em um ano eleitoral. Isso diz respeito em quanto vai receber propina do candidato que vai lhe dar 40, quer ele dar 40 ou 50 reais para votar nele. Ele já está mostrando que é um ladrão. Não, mas ele vai roubar, mas ele me ajudou. E você acha que ele vai roubar quem? Se ele chegar ao cargo eletivo. A gente precisa saber se comportar em casa, no trabalho, em todos os lugares. Todos os lugares. Paulo diz também que a gente deve saber se comportar aproveitando as oportunidades para pregar o Evangelho. Às vezes, não é pelo muito falar que as pessoas vão crer em nós, mas é pelo falar no momento adequado. Há um provérbio bíblico, cuja referência eu não lembro agora, que diz assim: como maçãs de ouro e salvas de prata é a palavra dita a seu tempo. Ou seja, algo preciosíssimo, a palavra dita a seu tempo, na hora certa, no momento certo, no momento que alguém se sente angustiado, no momento que alguém está em desespero. Talvez se você pregar todo dia, a pessoa não se converte, toma até abuso, como tem um caso de crentes que vão para o trabalho e pregam o dia todo no trabalho, e às vezes nem trabalha direito. Primeiro faça o seu trabalho, isso já é um grande testemunho, e na hora certa dê aquela palavra de incentivo. Talvez, às vezes uma frase ou outra fica ecoando na mente de alguém, de um incrédulo, e Deus vai trabalhando com aquilo. Por exemplo, amanhã, segunda-feira, vocês vão lidar com pessoas que passaram o final de semana todo enchendo a cara, e talvez chegue para você contando vantagem: saí com tantas mulheres, tomei tantas cervejas, gastei isso, gastei aquilo. Você pode fazer uma pergunta retórica, pergunta que não exige resposta, como por exemplo: como é que você lida com a culpa? Isso é uma pergunta interessante. Como é que nós cristãos lidamos com a culpa? Nós confessamos nossos pecados a Deus e somos livres da culpa. Amém. Às vezes isso salva alguém. Minha tia me contou, uma tia que eu tenho passou muitos anos afastada do Evangelho, acho que mais de 10 anos, e um dia ela encontrou pelo centro de uma pessoa a missionária da igreja que ela frequentava quando era crente. E essa missionária
uma pessoa muito séria e muito dura, conhecida pela sua rigidez. E elas conversaram: oi querida, como vai? Oi Mônica, Mônica é minha tia. E aí disse: e você, como é que tá? Eu disse: tô indo, né? E a missionária perguntou: indo para onde, minha filha? E aquilo ficou ecoando na cabeça da minha tia. E foi mesmo na época que eu me converti. E ela falou comigo, eu disse: pois é, você está indo para o inferno. Foi isso que ela quis dizer, você sabe disso, não sabe? Eu sei. Graças a Deus. E já faz 20 anos que minha tia voltou para o Evangelho. E ativa na igreja, faz cursos, estuda teologia, e enfim, graças a Deus, é uma serva de Deus. E foi uma pergunta que fez ela acordar. Está indo para onde? Às vezes é isso. Às vezes é isso que desperta. A gente precisa pedir sabedoria a Deus. Em terceiro lugar, a igreja deve se comportar eticamente, respondendo a cada pessoa como convém. Às vezes dá vontade daquela resposta atravessada, e às vezes é até necessário. Nem sempre é pecado dar uma resposta atravessada, não, irmãos. Depende com quem a gente fala. Lembram-se de Pedro? João capítulo 21, depois vocês olhem em casa. João 21, 21. Pedro, após ser perdoado pelo nosso Senhor: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Claro que não foi assim. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Ali foi ao longo de uma tarde, noite, enquanto eles faziam uma refeição que demorava bastante. Depois de ser restaurada a comunhão, aí tinha um boato, porque crente sempre tem no meio dos crentes alguém que fofoca. Desde o primeiro século. E tinha inventado lá que o apóstolo João, que era bem novinho na época, não ia morrer até Jesus voltar. É o que diz João capítulo 21. Depois vocês lêem em casa. Aí Pedro disse assim, Pedro era um cabra velho já, e disse: Senhor, e quanto a este? Oh, Pedro. Jesus disse: se eu quiser que ele fique até que eu volte, o que é que você tem a ver? Segue-me tu. Ou seja, não é da sua conta. Irmãos, Deus tem um relacionamento comigo, tem com o André, tem com o Eduardo, tem com a Aridan, tem um relacionamento com cada um de nós. Não é da conta de ninguém o que acontece entre nós e Deus, a comunhão que a gente tem com Deus. Se Deus abençoa mais um do que outro, cabe a cada um de nós seguir a Deus, sem olhar para a vida do outro. Jesus não disse que João ficaria vivo até ele voltar, como não ficou. Passado algum tempo, João morreu, e aguarda Jesus voltar, está lá no céu aguardando a ressurreição, como todos os crentes que morreram até hoje. Mas não era para Pedro ter perguntado aquilo. Então a gente precisa pedir sabedoria a Deus, para nem ser grosseiro, nem ser besta demais. Saber a palavra adequada no nosso comportamento. Eu me lembro, eu não sou de ficar calado, eu sou meio atrevido, né? Mas eu me lembro, irmãos, de um dia que uma pessoa que era superior a mim no trabalho, um pastor, ele não gostou de uma atitude que eu tomei, e eu não fiz nada de errado, foi por puro orgulho dele, e ele abusou do poder que lhe foi dado, e me chamou no gabinete, tá? Isso faz alguns anos, e opa, graças a Deus, está tudo bem, está tudo lá dentro dos fofocos, estava com saudade disso. Daqui a pouco eles vão descer fazendo barulho, graças a Deus. E aí o pastor me chamou e disse: senta aí. Eu sentei na frente dele, e ele disse: olha, é o seguinte, você não serve para ser pastor. Eu não era pastor. E eu decidi, o que ele disser, se ele xingar minha mãe, eu não vou reagir. Eu fiquei calado. E ele sabia que eu era de reagir, ele falou aquilo para me provocar. Mas Deus me deu sabedoria na hora, ele disse: fique calado. E eu fiquei calado.
Não fiquei com vontade de responder, não fiquei, irmãos, porque realmente veio de Deus. E aí eu, tá bom, fiquei calado ouvindo. E ele falou, me esculhambou, só estava ele. Me esculhambou. Aí quando ele terminou, esperava a reação. E aí ele disse, mais alguma coisa? E ele mudou de cor. Ele esperava tudo de mim, menos isso. Ele disse, não, posso ir? Pode, foi, acabou. Irmãos, a gente também precisa ter discernimento para saber quando o diabo está usando as pessoas. Sai dali tranquilo, irmãos, com a mente tranquila diante de Deus. Então a gente precisa saber como responder a cada um, a cristãos e a incrédulos, e precisa pedir a Deus que nos ajude com isso. Quantas outras vezes eu fiz isso na minha vida? Essa foi a única até hoje, mas eu vi que foi a mão de Deus. A terceira instrução útil a todos os cristãos que Paulo nos dá aqui nessa passagem é dizendo que a igreja deve estar informada sobre o campo missionário. Nos versículos 7 a 9, ele diz que vai enviar para Colossos Tíquico e Onésimo, e também Aristarco, que estava ali perto dele, provavelmente visitando, Marcos, que era João Marcos, o primo de Barnabé, foi quem escreveu o Evangelho de Marcos, foi esse rapaz aí que escreveu. Então ele estava dizendo, olha, Tíquico e Onésimo estão indo aí, e eles vão levar notícias minhas, eles vão dizer como é que eu estou. E Paulo estava preso, mas Paulo disse, eles vão animar vocês, porque no Evangelho é assim, às vezes a gente se sente fortalecido pela luta que o outro está passando. É um testemunho da graça de Deus quando os irmãos passam por lutas e pedem oração e compartilham conosco. Então a igreja deve estar bem informada sobre o campo missionário. Qual a situação do campo missionário hoje? Quanto se oferta para missões anualmente? Quantos missionários tem no mundo árabe, no mundo muçulmano, entre os povos indígenas aqui no Brasil, que são mais de 70 povos indígenas, entre os ribeirinhos, aqueles povos que vivem ali na região amazônica? Como é que está o progresso do Evangelho ali? Será que Deus não deseja enviar algum de nós para trabalhar com missões ali? Quem sabe? A gente precisa ser informado, bem informado sobre a obra missionária. E essas informações devem vir de pessoas confiáveis. Essas informações não podem vir de pessoas que fazem espetáculos, pessoas que são sensacionalistas, mentirosas ou usurpadoras. Há relatos de pessoas que pedem ofertas missionárias, mas nunca pisaram no campo missionário, nunca pregaram João 3,16 para ninguém, nunca entregaram um folheto no meio da rua. Esse cara não é um missionário, esse cara é um charlatão. Ou o R.M. Soares, né, que se autodenominou de o missionário, mas nem a Bíblia prega. Aquilo que ele prega, irmãos, é parecido com a Bíblia, muitas vezes, mas não é a Bíblia. Leia a Bíblia e você vai saber. Irmãos, essas informações devem também confortar os cristãos. Um amigo meu, missionário da Jocum, ele tinha um Palio, por volta ali de 2006, 2007, um Palio verde mata, 4 portas. Lembram daquele Palio verdinho, bem bonitinho? Foi algumas ofertas que ele recebeu e comprou um carro. E ele disse, Bruno, às vezes eu nem gosto de ir para a igreja, eu recebo um convite para pregar e nem gosto de ir para a igreja de carro. Porque a igreja, quando termina o culto, não me dá uma oferta. Senão o missionário está bem de vida, olha o carro dele. E daí, se ele está bem de vida? Segue-me tu, Jesus diria. Porque às vezes muitos crentes acham que os missionários têm que morrer de fome no campo. Tem que levar a família para passar fome, para ver a luz sendo cortada, a água sendo cortada, não pode ter internet em casa, não pode tirar férias. Irmãos, que evangelho é esse? Que a gente diz pregar, que a gente diz crer, que a gente quer que a gente viva bem e os outros passando necessidade. Que conversa é essa? Irmãos, os pastores, os missionários também cansam.
também adoecem, também precisam pagar suas contas. Viu? Jesus tem poder para multiplicar pães e peixes, mas os pastores não têm não. O sustento pastoral, o sustento dos missionários deve vir da igreja, sobretudo a igreja local, quando tiver condições. Aí criou-se durante muitos anos aquela ideia dos missionários voltarem do campo e apresentarem fotos na época, né, antes dos slides, as projeções com retroprojetores, agora tem slides, enfim, vídeos de WhatsApp, diz, irmão, eu estou comendo rato lá, eu estou isso, aquilo outro, e as conversas e as histórias que faziam o povo ofertar, botavam no bolso ofertar, era quando o missionário contava um monte de desgraça, quando na verdade eles deveriam contar o que Deus estava fazendo no campo missionário, e a igreja acabou se acostumando com isso. Vamos acabar com essa história, porque isso não é bíblico não, irmãos. Paulo estava preso, estava sofrendo, mas as prisões dele animavam os crentes. Ele escreveu isso para os filipenses, ele escreveu isso para os colossenses, isso é para nós hoje também. Os irmãos, inclusive, essa prisão que Paulo estava, era uma casa alugada, era uma prisão domiciliar. E sabe quem pagava o aluguel dessa casa? Os irmãos, muitas vezes os irmãos de Filipos, que mandavam ofertas para ele, está lá em Filipenses 4:18, que era uma igreja pobre, mas mandava ofertas. Então a igreja deve estar bem informada sobre o campo missionário. A quarta instrução útil a todos os cristãos que Paulo fala nessa passagem: a igreja deve viver em comunhão e hospitalidade. A gente vê isso do versículo 10 ao versículo 15. Veja só, a igreja deve saber a situação dos irmãos. Paulo fala assim: meu companheiro de prisão. Paulo estava preso e tinha outros irmãos presos com ele. A igreja deve também saber receber bem os irmãos. Ele diz que se Marcos fosse visitá-lo, os irmãos deveriam recebê-lo adequadamente, com hospitalidade. Naquela época não havia tantos hotéis e pousadas como nós temos hoje. Não havia o sistema de reservas online. Não havia pessoas que alugavam quartos na sua casa para pessoas desconhecidas. Então esses irmãos ficavam hospedados na casa dos crentes. Na casa dos crentes. Eu estou dando aula para uma turma de Picuí. E aí eu conversei com o diretor do seminário, estou dando aula pela internet, obviamente. Eu conversei com o pessoal, o diretor do seminário, logo depois da primeira aula. Já foram 7 semanas, essa semana será a 8ª e última aula. Eu disse: Tiago, que turma gente boa, rapaz. Todo mundo é gente, alguns eu conheço, né? São parentes de alunos meus, ex-alunos meus, enfim. Que turma gente boa. Ele disse: é porque você não foi lá. Mas quando acabar tudo isso, a gente vai lá, eu vou organizar um evento, vou levar você a Picuí. Você vai ver o que é ser bem recebido. Se você achou que foi bem recebido online, você vai ver o que é ser bem recebido. Se é, cara, que bênção. Ano passado eu editei um livro de um pastor que estava completando 30 anos de ministério. Então ele mandou todo o texto para mim, texto grande, sem divisão de capítulos, de capítulos do texto e tal, uma história corrida. Ele disse: tá bom, você precisa dividir os capítulos, botar os títulos adequados, faz parte do trabalho. E aí eu disse: tá bom, eu farei isso, vou mandar para o senhor o texto, aí o senhor vê se quer que eu mude algum título. Acho que deu uns 30 capítulos, ele mudou 1 ou 2, o título de 1 ou 2, uma história muito, muito bacana, uma história de superação. A história de todas as igrejas é bonita. Todas as igrejas. A história da Assembleia de Deus, da Igreja de Nazaré, da Igreja Presbiteriana, Congregacional, da Quadrangular, do Brasil para Cristo. A história da igreja cristã em si é bonita. Todas as denominações. E aí esse pastor contou muita história bacana. Enfim, quando ele era criança, adolescente. Não é um livro de pregações. É a autobiografia dele. E ele contou de uma igreja que ele pastoreou. Irmãos,
uma igreja que ele pastoreou, eu estou falando aqui, estou gravando, mas está no livro dele, então não tem problema judicial nenhum. Também não estou dizendo quem foi. Ele é branco, claro assim, lourinho, dos olhos claros, olhos azuis. E ele disse que quando chegou, né, em uma determinada igreja que ele pastoreou, 2 famílias da igreja chegaram até ele e disseram: pastor, seria bom se o senhor pregasse só de paletó. Uma igreja batista. Foi, irmão, por quê? Não, porque o senhor assim fica mais parecido com os missionários americanos que fundaram a igreja e tal. Sobretudo se for azul, porque aí combina mais, seus olhos são azuis, não sei o quê. E por trás dessa recomendação, vamos chamar assim, estava o coração racista dessas 2 famílias. Eles não gostavam de negros na igreja, nem de pobres. Membros da igreja, há décadas, fundadores dessa igreja. Graças a Deus que o pastor era um servo de Deus, não sucumbiu ao racismo que existe. Muito crente racista, viu? Não brinque não. Eu lembro que na minha primeira turma de teologia, quando eu tinha muitos quilos a menos ainda, eu dei aula de ética cristã e passei um seminário. Eu sorteei os temas lá: aborto, eutanásia, eu não lembro, mas temas desse tipo. E um deles foi racismo. Eu disse: o pessoal não vai entender a princípio, mas quando for estudar vai entender. E foi exatamente isso que a irmã disse. E ela pegou o tema racismo. E quando ela foi apresentar, ela disse: eu não entendi quando o professor colocou o tema racismo, e a gente é crente. Mas eu percebi, ela falou, como tem crentes racistas. Irmãos, depois de um tempo, além de racistas, eles eram avarentos. Eles não ofertavam, não dizimavam, eles amavam mais o dinheiro do que a Deus e não obedeciam a palavra de Deus. E o pastor recebeu uma proposta melhor, de outra igreja, onde a sua família seria bem suprida financeiramente. E ele aceitou. E no dia de despedir-se da igreja, ele fez um discurso por escrito, que está no livro. Então eu conheço o discurso porque está no livro, onde ele disse os pecados daquela igreja e disse que eles deveriam se arrepender, inclusive para sustentar o próximo pastor que chegasse. E ele foi ser muito bem recebido lá, tá? Enfim, a igreja deve receber bem os irmãos. A igreja também deve lutar em oração pela comunhão cristã. É interessante que aqui no verso 12 Paulo diz o seguinte: que sempre luta por vós em suas orações. Epáfras, né? Oração é uma luta, irmãos. Oração é uma luta. A Bíblia diz aqui literalmente. Quando a gente começa a querer reservar um tempo para orar durante o dia, tudo acontece. Tudo. Os que têm mais tempo de crente sabem mais do que isso, do que os novos convertidos. Mas é uma luta. É uma urgência que a gente tem que socorrer. É uma questão de trabalho. É alguém que adoece. Sei lá, a luz que falta. Tudo acontece. Quem tem filhos, então, menino que começa a chorar do nada. Mas a gente precisa vencer essa luta, irmãos, e orar. A gente precisa orar diariamente, irmãos. E estou falando de mim. Estou falando a partir de mim. Orar mais. Oração nunca é demais. Nunca é demais. A igreja deve viver em comunhão e hospitalidade também, sabendo reconhecer os que zelam pela sã doutrina. Paulo falou de Tíquico, Onésimo, falou de Aristarco, Marcos, primo de Barnabé, ou seja, os irmãos conheciam bem Barnabé, Epáfras. As igrejas devem saber reconhecer aqueles que estão pregando o verdadeiro evangelho. O pastor Augusto Nicodemos, numa palestra lá no Betel, em 2017, muito interessante a palestra dele, sobre a reforma protestante, ele disse que soube de uma irmã que disse o seguinte: para mim, os 2 melhores pregadores do Brasil são Augusto Nicodemos e L.R. Soares. Essa está bem orientada, viu?
Era mais ou menos, irmãos, para quem não conhece esses dois pregadores, o Eliane só vocês conhecem, né? Era mais ou menos dizer o seguinte, que para ela os dois melhores jogadores de futebol de todos os tempos seria, sei lá, Pelé e Ramos, tá? Mais ou menos isso. Irmãos, os que zelam pela sã doutrina, zelam para pregar o evangelho, devem ser bem reconhecidos. A igreja também deve se reunir constantemente para cultuar a Deus. A quinta instrução útil a todos os cristãos que Paulo fala nessa carta, nessa despedida, é que a igreja precisa trabalhar. Ele dá algumas funções para a igreja fazer aqui nos versículos 16 e 17. Olha, ele diz: depois que vocês lerem essa carta, levem ela para Laodiceia, que era uma cidade próxima e tem uma igreja lá, e peguem a carta que eu escrevi para os irmãos de Laodiceia e levem para Colossos e leiam aí entre vocês. Trocar figurinha. Então a igreja tem essa missão. E é claro que entre levar a carta e pegar a outra carta, eles tinham que fazer uma cópia. Uma cópia para si, né? Talvez até ficar com o original, fazer uma cópia, levar uma cópia dessa carta que a gente acabou de ler, Colossenses, levar para os irmãos de Laodiceia e pegar a cópia lá dos irmãos de Laodiceia e levar para a igreja. Tá? E também a igreja precisa trabalhar incentivando o ministério daqueles irmãos que estão meio adormecidos. No verso 17, Paulo escreveu: dizei a Arquipo era um dos crentes lá de Colossos: cuida do ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. A gente não sabe muita coisa sobre Arquipo, a gente só sabe isso aqui. Mas isso aqui é suficiente para saber que Arquipo estava vacilando. Que Arquipo era um homem que notoriamente tinha o ministério cristão, mas estava cochilando, não estava atentando para isso, não estava cuidando, não estava exercendo seu ministério. Se há entre nós alguém como Arquipo aqui, cuide para exercer o ministério que Deus lhe deu, o serviço que Deus lhe deu. E o ministério de Deus não é só pregar a palavra, não é só cantar ou tocar algum instrumento na igreja, ou limpar a igreja, e nem é só trabalhar no templo, é trabalhar para Deus, é um ministério que Deus lhe deu. John Piper, aquele pastor norte-americano, conta em um dos vídeos dele, que tem muito vídeo na internet, né? Aliás, ele é o pastor que mais usa a internet no mundo. Assim que saiu o coronavírus, ele fez um livro sobre isso. Já está traduzido para mais de 50 línguas. Já está em audiobook em português. Um livraço. John Piper disse que estava pregando na sua igreja. De repente, no meio da pregação, ele falou assim: igreja grande, a igreja dele. Ele disse: quem sabe Deus não quer que você comece um grupo de oração e estudo bíblico na hora do almoço, lá no prédio tal, no 17º andar, onde você trabalha. Ele fez como aquele profeta lá mandou o rei fazer, né? Pegou o arco, a flecha, puxou e atirou. Ele disse que isso não fazia parte das anotações dele. Mas antes de pregar, ele orava como geralmente os pregadores oram, né? Senhor, me usa para a tua glória. Sabe o que aconteceu? Ele não sabia. Mas no final do culto, uma irmã foi falar com ele e disse: pastor, eu vim de casa orando enquanto dirigia, e eu trabalho no prédio tal, ela citou lá o nome do prédio, eu não lembro, no 17º andar. E eu vinha perguntando a Deus: Senhor, será que não é da tua vontade que eu comece um grupo de oração e de estudo da palavra na hora do almoço lá no meu trabalho? Alguém tem dúvida que foi Deus que deu uma resposta para ela? Irmão, não adormeça no seu ministério. Não adormeça. Faça o que tem que fazer. Vai ser fácil? Não vai não. Não vai. Qualquer dia desse, quando a gente puder se reunir para fazer um churrasco aí,
Meu cunhado é um excelente churrasqueiro. Quando a gente puder se reunir para conversar, palpar em dia, tomar aquele guaraná, passar tarde e noite conversando, a gente pode conversar um pouco. Posso contar um pouco sobre o meu testemunho, irmão, de como foi estudar no seminário, de como foi fazer o mestrado, de como foi publicar cada um dos livros. Essa semana chegou lá em casa o meu 20º livro. Irmãos, um dia eu vou ter que escrever um livro só para contar como eu publiquei os outros. Cada livro é um milagre. Cada publicação. Deus deu a Moisés um cajado e um homem para falar no lugar dele, que era Arão. Deus deu a Davi uma coragem sem precedentes, um atrevimento santo, uma funda que era tipo uma baleadeira sem que não esticava, né? E umas pedras que tinham no meio do caminho. E com aquilo Moisés exerceu seu ministério, Davi começou o seu, matando Golias contra todos os soldados frouxos de Israel. E o que é que Deus te deu? Às vezes a gente quer muita coisa para exercer o ministério. Deus me deu um computador e uma conexão de internet. E é isso. É isso, irmãos. E basta. Deus dá o que a gente precisa para exercer o ministério. Ele já te deu o que você precisa. Exerça o seu ministério. Por último, sexta e última instrução, útil a todos os cristãos, na despedida aqui de Paulo aos Colossenses. A igreja deve reconhecer o trabalho dos seus fundadores. No último versículo da carta, Paulo fala sobre isso. Ele diz que estava escrevendo de próprio punho. Lamentavelmente a gente não tem essa carta, né? Já faz 2000 anos. O tempo acabou com essa carta, o original, né? E a gente não dá para ver como era pelo menos a caligrafia do apóstolo Paulo. Certeza que era melhor que a minha. Qualquer uma é melhor que a minha. Mas é uma pena, né? Mas o principal a gente tem, que é a mensagem. Paulo estava preso, mas zelado pela igreja do Senhor. Da prisão ele escreveu a carta aos Colossenses, escreveu Filipenses, escreveu mais outras 2 cartas. Filemão e a outra não lembro agora, André, se você lembrar, as epístolas da prisão. Tito. Paulo pediu que os irmãos não se esquecessem de suas prisões. Ele não tinha WhatsApp, ele não tinha telefone, ele tinha papel e tinta para escrever cartas. Às vezes recebia uma visita, outra, estava preso com outro irmão, mas ele zelava pela igreja. Paulo também estava preso, mas escreveu cartas para fortalecer os irmãos. Ou seja, sempre é possível fazer um pouquinho para ajudar a igreja, sempre. Ah, meu Deus, eu não sou ninguém, não sei fazer nada. Jeremias deu essa desculpa para Deus. Eu acho que não colou muito. Porque Deus disse: Jeremias, é o seguinte, não diga que eu sou um menino, e não diga que não vai, porque onde eu mandar você ir, você vai, e o que eu mandar você dizer, você vai dizer. E assim foi, e prego batido e ponta virada, porque ninguém convence Deus dessas coisas. Então devemos, irmãos, reconhecer o trabalho dos fundadores da igreja, o trabalho que foi feito pelos profetas, pelos apóstolos, mas também pelos missionários pioneiros, porque isso faz parte da gratidão cristã. Essas 6 instruções são úteis a todos os cristãos em todas as épocas. A igreja deve orar, deve se comportar eticamente, deve estar bem informada sobre o campo missionário, deve viver em comunhão e hospitalidade, deve trabalhar para Deus e deve reconhecer o trabalho dos fundadores. Presencialmente, por meio dos missionários que enviou, das cartas que escreveu, Paulo ensinou como os irmãos do primeiro século deveriam viver o cristianismo. Deus preservou tudo isso para ensinar os seus filhos de todas as épocas como eles devem viver. Suas instruções são válidas enquanto houver cristãos nesse mundo. Sempre seremos abençoados se seguirmos as instruções de Deus na sua palavra.
Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por poder estudar esta carta com maior profundidade, parágrafo a parágrafo, estudando aquilo que o Senhor tem usado ao longo dos séculos, escrito pelo teu filho Paulo, que goza da eternidade contigo, Senhor. Nos instrua, Senhor, pelo caminho que devemos andar e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor André.